Nessa aula sobre estereoquímica, nós vamos estudar as propriedades dos enantiômeros, a atividade óptica e as formas racêmicas. Vemos aqui uma tabela sobre as propriedades físicas dos enantiômeros do 2-butanol e do ácido tartárico. Temos aqui o butanol R e o S e podemos observar que o seu ponto de ebulição é igual. Esses isômeros, estereoisômeros, que são um enantiômero do outro, têm propriedades como o ponto de ebulição iguais, ou seja, ponto de fusão, de ebulição não vai diferir de um para o outro. Outras propriedades como o índice de refração, solubilidade, velocidade da reação, nenhuma dessas propriedades vai variar de um enantiômero para outro. Só vai variar se tiver um outro composto quiral influenciando ele, interagindo com outra substância quiral. Como podemos observar aqui no ácido tartárico, o mais, que é o R, e o menos, o S, eles têm pontos de fusão iguais. Quando temos uma mistura racêmica, que é metade de um e metade do outro, como nesse exemplo aqui do ácido tartárico, o mais e o menos misturados, esse ponto de fusão ele vai variar. Como podemos ver aqui, seu valor aumentou, porque um enantiômero vai interagir com o outro. Os enantiômeros eles diferem, o enantiômero mais e o menos, ele vai desviar o plano da luz polarizada um para um sentido e o outro para outro sentido. Então isso vai influenciar nessas propriedades. Uma propriedade facilmente observável que distingue cada enantiômero de um par é o seu comportamento frente à luz plano polarizada. Nós temos uma luz plano polarizada que vai incidir em um enantiômero e esse enantiômero ele vai desviar esse plano da luz polarizada, ocorrendo então uma rotação desse plano de luz. Aí vai ser possível medir o quanto esse plano de luz polarizada variou, o quanto ele desviou esse plano da luz polarizada. Então cada enantiômero gira o plano com o mesmo valor em direções diferentes. Se um enantiômero ele desvia 5, um vai desviar 5 para mais, o outro 5 para menos. Nós temos aqui um esquema de um polarímetro, que é o equipamento que vai medir essa propriedade do desvio da luz plano polarizada, e o polarímetro é o instrumento usado para medir o efeito de compostos opticamente ativos sobre a luz plano polarizada. Nós podemos ver aqui as partes desse polarímetro, desse instrumento. Nós temos aqui uma fonte de luz que ela vai incidir em todas essas direções e vai ter um polarizador fixo aqui, que só vai deixar em um sentido determinado passar essa luz plano polarizada. Ela foi polarizada aqui em um sentido e direção. Dentro dessa célula de amostra do polarímetro, nós vamos colocar a amostra do enantiômero ou da mistura para averiguar o quanto essa luz plano polarizada é desviada. Essa substância opticamente ativa dentro dessa célula, ela vai desviar ou girar a luz plano polarizada em uma direção. Como podemos observar aqui, né, que variou desse aqui para essa direção. Nesse analisador, que ele é giratório, nós vamos medir quantos graus ele girou. Feita a observação aqui por meio do olho humano e ser medido quantos graus girou. Nesse esquema aqui, nós temos uma exemplificação do instrumento sem amostra aqui, e ele está nessa direção aqui com o analisador paralelo ao feixe de luz plano polarizada. E podemos observar que ele passa porque ele está paralelo. Essas frestas aqui do analisador está paralelo ao feixe, então está deixando o feixe passar. A luz polarizada pode atravessar o analisador tranquilamente. No B aqui não, o feixe e o analisador eles estão perpendiculares. Um tá assim, um tá assim e o outro tá nesse sentido aqui, que é o analisador, tá nesse sentido, então vai acabar anulando. Nesse exemplo B aqui, nós temos a luz plano polarizada passando
só que o analisador está perpendicular a esse plano de luz. Então o plano de luz está nessa direção, nesse sentido, e o analisador está nesse aqui. Então a luz polarizada não pode emergir do analisador, não pode ser observada aqui por meio do olho humano. Nesse exemplo C, nós temos aqui uma amostra dentro dessa célula de amostragem aqui, e esse plano de luz polarizada é desviado, gira, e é possível medir o grau que foi girado esse plano de luz polarizada por meio do olho, da observação do olho. E podemos ver aqui que foi menos 40 graus. Como podemos ver, o sentido do giro foi anti-horário, foi negativo. Essa substância ela é levorotatória ou levógira. Para padronizar essas medidas, nós fazemos o cálculo da rotação específica. A rotação específica ela é igual, por essa fórmula aqui, a rotação observada lá no instrumento, dividido pela concentração da solução em gramas por mililitros de solução e o comprimento da célula em decímetro. A rotação específica também vai variar com a temperatura e com o comprimento de onda do plano de luz polarizada. Então na fórmula já vem trazendo que é em 25 graus e também vem discriminando que nesse caso aqui é a linha D de uma lâmpada de sódio com comprimento de onda de 589,6 milímetros. Ou seja, tanto o comprimento de onda quanto a temperatura tem que vir especificada, porque isso vai variar no cálculo. Nós podemos observar aqui nesses exemplos o sentido da rotação da luz plano polarizada é incorporado ao nome do composto. Como podemos observar aqui, esse composto ele é o mais, então o nome dele será R mais 2-metil-1-butanol. R, que ele gira nessa nomenclatura o sentido horário, e mais porque no polarímetro ele gira o sentido na direção horário, mas também a configuração dos enantiômeros R e S ela não tem relação com o sentido mais e menos da rotação do plano da luz polarizada, ou seja, não é porque ela é R, gira no sentido horário na nomenclatura, que ela vai girar o plano da luz polarizada no sentido mais, no sentido horário. Como podemos observar esse exemplo aqui, ele é o R, mas ele desvia o sentido da luz plano polarizada no sentido anti-horário, menos aqui, ou seja, não existe essa relação de configuração R e sentido mais e menos. Nesse exemplo aqui ele é S, na nomenclatura ele gira no sentido anti-horário, mas ele desvia o plano de luz polarizada no sentido horário, mas podemos observar que esse é o enantiômero desse, e ele desvia a luz um no sentido horário, um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, no mesmo valor, só que em sentidos diferentes. Um vai ser mais no sentido horário e o outro vai ser menos no sentido anti-horário. Nós temos aqui também essas representações desses compostos, que só vai variar aqui esse grupo, hidroxila aqui e aqui um grupo cloro, que os dois têm nomenclatura R, mas um desvia o plano de luz polarizada no sentido horário, mais, e o outro no sentido anti-horário, menos. Ou seja, a estrutura é praticamente a mesma, só vai mudar esse grupo aqui e vai causar uma rotação em sentidos diferentes. Uma mistura equimolar de dois enantiômeros é chamada de mistura racêmica ou racemato ou forma racêmica. Uma mistura racêmica ela não causa rotação líquida do plano no plano da luz polarizada. Ou seja, se tivermos uma mistura de o R e do S, só que em concentrações iguais do R e do S, não vai ocorrer uma rotação do plano da luz polarizada líquida, porque um vai girar em um sentido, o outro vai girar no outro sentido. Então o saldo disso tudo vai ser nulo, zero. Só vai ocorrer uma rotação observável líquida se tiver um excesso de um desses, ou seja, tem mais do que do menos, então vai rotacionar para mais. Se tiver também o composto puro, o R ou o S, aí vai ter uma rotação líquida, mas se tiver uma forma racêmica, não vai ocorrer uma rotação líquida desse plano da luz polarizada. Então aqui nesse exemplo ocorre uma rotação líquida se o R, nesse caso aqui,
está presente predominante ou exclusivamente. Uma mistura racêmica do R-2-butanol e S+2-butanol pode ser indicada como, por, entre parênteses aqui, o mais e o menos. Aqui está indicando que eu tenho a quantidade equimolar do mais e do menos, ou seja, não tem rotação específica porque é uma mistura racêmica. Nós podemos calcular também a porcentagem de excesso enantiomérico, que consiste no número de mols do enantiômero menos o número de mols do outro enantiômero dividido pelo número total de mols de ambos os enantiômeros, vezes 100. O excesso enantiomérico também pode ser calculado a partir da rotação óptica, que é a rotação específica observada, dividido pela rotação específica do enantiômero puro. Aqui no caso vai ser de uma mistura, que vamos tentar ver se é equimolar ou se existe um excesso do mais ou do menos. Nesse exemplo aqui nós vamos supor, por exemplo, que uma mistura dos enantiômeros do 2-butanol apresenta uma rotação específica de mais 6,76. Podemos dizer então que o excesso enantiomérico do S mais 2-butanol é de 50%. Nós temos aqui a rotação específica observada dividido pela rotação específica do enantiômero puro, do S puro. Nós vamos medir quanto de excesso e se existe excesso. Através do cálculo aqui chegamos a uma porcentagem de 50%. Isso nos diz que em 100%, que é da amostra total, 50% é um excesso do mais e os outros 50% é uma mistura racêmica. Então, quanto tem do mais aqui? Nós temos aqui 50% do mais 25, aqui que é a metade dessa mistura racêmica. Então, totalizando, nós temos 70% do mais, mas o excesso enantiomérico é 50% do mais.